Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que eu achei da série House of Dragons da HBO. Ai, ai, vamos nessa. Cara, House of Dragons, assim como o seu antecessor Game of Thrones, é uma série que ela mescla fantasia com tramas políticas reais, né? Pseudo-reais, talvez. Mais uma coisa que eu notei é que talvez por ter ser uma história mais palaciana, House of Dragons ela tenha até menos fantasia do que Game of Thrones, apesar de ter os dragões, né? Mas como a história se foca em poucos núcleos, essa questão dos dragões meio que fica pra trás e você tem uma história menos aventuresca do que Game of Thrones. E a inspiração, óbvia, são as guerras de sucessão da Inglaterra. Muitas vezes, algumas conveniências de roteiro que a gente poderia relevar numa série mais fantástica como o Game of Thrones, numa série como essa a gente pode, sei lá, eu sinto que a gente não, a gente não pode mais relevar certos furos de roteiro, que eles podem acabar se tornando muito impactantes, né? A inspiração óbvia são as guerras de sucessão da Inglaterra, a Guerra das Rosas, principalmente, apesar que a própria história do Game of Thrones já é meio que uma inspiração da Guerra das Rosas. Enfim, que é inspiração de. Tem outras guerras de sucessão ao longo da história, né? Essas não são as únicas. É uma história muito mais menos aventuresca e que foca muito mais no macro e menos no micro. Você tem um núcleo de personagens muito reduzido, né? Eu, como leitor dos livros, da série principal, não li os livros paralelos, eu sinto que houveram algumas mudanças que podem gerar furos de roteiro. Por exemplo, ao retratar a Casa Valerion como sendo a segunda mais poderosa do reino por ela controlar a frota real e as ilhas do Mar Estreito. Domínios que o Stannis Baratheon tinha e ele nunca foi considerado o Lorde mais poderoso do reino. É uma mudança que aparentemente parece irrelevante, mas que ao meu ver tem como função fazer parecer que as decisões do rei Viserys e da sua filha, a Rhaenyra, foram mais abnegadas do que realmente foram no material original. Isso pode gerar furos de roteiro no futuro. Mas ao meu ver, sem essa mudança, a decisão pelo casamento acabaria passando como uma simples burrice ou capricho, o que faria a disputa pelo poder parecer ainda mais fútil, né? Uma vez que ela só precisaria ocorrer por mais decisões tomadas de maneira aleatória. Apesar da série tentar fazer parecer que não, que existia todo um peso estratégico na decisão, né? Não vejo isso. Isso me faz suspeitar que no decorrer da série as relações entre o Westeros e o povo lá de Westeros e as cidades livres irá se estreitar para justificar a importância estratégica desse casamento. Mas nesse primeiro momento funcionou. Você consegue ter alguma empatia pela Rhaenyra, apesar de todo o conflito estar se desenrolando pelo orgulho e pela sede de poder. Sentimentos que apenas o Daemon até o momento parece ter superado, se contentando com uma vida mais simples em Pentos, lá com a mulher dele, com as filhas dele, né? Ele que deveria ser supostamente o personagem mais imoral da história. Então você já vê que a história tem uns tons de cinza, né? Agora, agora basta a gente entender como ele vai ser reintroduzido no tema principal após a morte da sua esposa, né? O- Também seria interessante que a série, para a série se tornar mais interessante, que ela abordasse a história do ponto de vista do povo comum. Caso contrário, a trama palaciana pode se tornar enfadonha, além do fato de não existirem critérios objetivos para se torcer por nenhum dos lados, a menos que você veja a diferença de cada um deles no governo, né? Sinceramente, nem o Daemon me passou a sensação que seria um rei tão ruim quanto os outros personagens presumem, né? Parece muito um Big Brother, uma disputinha de poder, mas tu não vê as consequências reais disso, pelo menos não no momento, né? Tá tudo lá na corte. Uma outra coisa que seria interessante pra série fazer seria mostrar qual seria a função de um dragão numa guerra medieval e por que uma guerra medieval ela teria relevância num contexto que existem dragões de verdade, né? Porque
os dragões eles não podem atacar as posições da retaguarda do exército inimigo, levando à desorganização do exército inimigo. E por que, que o dragão do outro lado não faria o mesmo, né? Não seria mais simples em caso de uma guerra de sucessão os próprios Targaryen se matarem entre eles em batalhas aéreas e o resto do reino ficar neutro no conflito? São questionamentos que a série deverá abordar com inteligência, para não ficar tosca ou não ter furos de roteiro bizonhos, né? Ah, sobre a questão da Rhaenyra, as motivações dela, no que tange ao valor de produção, House of Dragons não tem o que dizer. De House of Dragons não tem o que dizer. É impecável. Talvez o único ponto fraco seja a forma econômica como os Targaryens utilizam os dragões, por exemplo. O rei vai viajar de navio, mesmo não gostando de andar de navio. Ele podia subir no dragão e alcançar a frota no último instante. Você vê que claramente eles estão usando com parcimoniedade os dragões. Mas faz sentido, afinal, isso encareceria o orçamento dos episódios e eles sabem o que usar o CGI, apesar dele não ser excelente. Agora, falando em termos de cenário, fotografia, iluminação, composição de cena, figurino, direção de arte, é tudo muito bem feito, né? Todos os atores funcionam com tudo, as motivações do Rei Viserys são confusas por oscilarem de maneira muito brusca entre o pragmatismo e a ingenuidade. Eu não sei se o problema é o ator, o texto, provavelmente é o texto, né? O ponto realmente fora da curva do mau sentido é o Fabien Fraquel, o intérprete do Sr. Christian Cole. Ele nos primeiros episódios parece que tá tipo flertando com a Rhaenyra e depois quebra isso com um moralismo, uma inocência meio inesperada, né? Sei lá, não, talvez eles tivessem que ter escolhido um ator mais jovem para a primeira fase, como eles fizeram com as meninas, que estavam ótimas, as duas vão fazer falta. Porém, o melhor do elenco até o momento é o Matt Smith, como o Damon. Ele consegue transmitir com perfeição a dubiedade do personagem sem forçar uma falsa bondade e ao mesmo tempo deixa evidente o amor distorcido que ele sente pelo irmão e pela sobrinha. O resto do elenco auxiliar não compromete. E é isso, pessoal. Talvez semana que vem eu faça o review do sétimo episódio. Eu posso deixar pra fazer da temporada toda. Ainda vou decidir. Valeu e até a próxima.